no concreto armado, as cargas chegam nas vigas, das vigas vão para os pilares. Esse é o caminho das cargas no concreto armado. E as cargas que chegam nas vigas distribuídas são muito pequenas, porque são só o peso próprio dessas alvenarias e um pouquinho de carga que chega das lajes. Na alvenaria, isso não existe, cargas concentradas grandes nos cantos, ou nos pilares, ou nos pontos de grout. Essa carga é toda mais ou menos uniformemente distribuídas. Por que mais ou menos? Porque em edificações mais altas a gente tem sim o diagrama de flexão composta, onde nos cantos eu tenho concentração maior de carregamento, mas por causa da condição deformada. Tá? O contraventamento é essa flexo-compressão e flexo-tração. A região do meio é a região da linha neutra e fica com um carregamento um pouco menor. Mas, na maioria dos casos, é uma carga uniformemente distribuída. Tá? Inclusive, em edificações de alvenaria, uma das coisas que faz parte da concepção é a escolha do sistema de laje. Eu vou fazer uma live só sobre tipos de lajes, mas o que vocês precisam saber aqui na concepção estrutural? Que se a edificação tiver mais que 8 pavimentos, mais que 8 andares, recomenda-se fortemente que seja utilizada uma laje maciça. Por quê? Porque a laje maciça, ela, além dela ser bidirecional, distribuída nas duas direções, ela tem uma rigidez tal que ela consegue fazer isso aqui que a gente está vendo. Ela consegue ter um comportamento de diafragma rígido. Porque aqui eu não tenho viga e pilar para formar pórtico, são a própria parede contra vento. Então, quem vai se deformar é a própria parede. Mas eu posso utilizar a laje para contribuir nessa transferência de carregamento do vento, que é só na fachada, é externo, para as demais paredes, e assim as paredes internas possam contribuir na estabilidade dessas edificações. Um conceito bem simples para vocês entenderem é que se eu tivesse aqui um castelinho de carga, como esse, ele no meio e em cima, é claro que isso está totalmente instável. Em que sentido? Se eu estivesse empurrando daqui para lá, como está aqui nessa setinha, isso estaria estável nesse sentido, mas estaria instável nesse. Se eu empurrar aqui, ó, cai com facilidade. Então, para que eu tenha estabilidade, se eu estou falando para qualquer altura, eu preciso ter parede nas duas direções, né? Parede só num sentido, nem que sejam as paredes externas. Dependendo da altura, interna também precisa ser estrutural. Então, se eu tiver essa situação, como esse castelinho aqui, agora com 3 cartas e não só 2, ela está bem estável nesse sentido aqui. Mas se eu empurrar lateralmente, continua instável. Então, o que a gente vai buscar é essa situação, que eu tenha parede nas duas direções, o máximo que eu puder, e que ele tenha estabilidade, esse contraventamento nas duas direções, tá? Então, esse é um ponto de concepção. Então, perceba e analise na arquitetura. Eu mostrei para vocês a arquitetura em concreto armado, que eu não tinha basicamente nada de parede. Então, inviabiliza a alvenaria estrutural, que não é a menor parte dos casos. Mesma coisa o castelinho de carga aqui, aplicando isso está instável. Agora, se eu puder ter paredes nas duas direções, além desse castelinho, as paredes aqui também, isso está mais possivelmente estável. Agora, se eu puder ter as paredes externas e internas, isso está seguramente estável. Tudo isso aqui nós estamos falando ainda da fase de concepção. O que é concepção? De novo, eu analisar a arquitetura, via viabilidade para o sistema em alvenaria e definir quais paredes são estruturais ou não. Ainda a gente está falando disso, e daí escolher o tipo de laje adequado para essa situação, tá? Olhando em elevação, eu possa ter essa continuidade de paredes até embaixo. Pessoal, se eu tivesse, por exemplo, essas paredes morrendo, algumas não chegando até lá, é possível na alvenaria?
eu posso criar aqui uma viga de transição para receber as paredes lá para cima. No concreto armado, se eu tivesse isso, eu teria que ter uma viga de transição também para suportar esse pilar. Na alvenaria estrutural, a mesma coisa. A alvenaria estrutural não é menos vantajosa por não ter parede sobreposta de cima e embaixo do que o concreto armado, quero dizer. Porque o concreto armado também é muito ruim se eu não tiver essa continuidade. Agora, na alvenaria, eu consigo resolver se eu quiser ter a melhor solução, se a arquitetura permitir que tenha as paredes contínuas de cima e embaixo. A mesma coisa se for uma edificação um pouco maior, né? Se eu estiver aplicando o vento aqui, ó, nesse sentido, todas essas paredes que estão em vermelho estão contraventando o edifício na direção do vento aplicado aí. Agora, se eu tivesse só essas paredes e não tivessem essas aqui, quando eu aplicasse o vento aqui, é um castelinho de cargas, de cartas, né? A instabilidade para qualquer altura, não é só para um edifício muito alto. Claro que quanto mais alto, mais contraventamento eu preciso. Agora, se eu tenho paredes nas duas direções, note que eu tenho contraventamento nas duas direções. Isso é o ideal, é o filé do negócio para que seja a sua edificação seja em alvenaria estrutural.